Vamos iniciar o nosso encontro desta noite, do nosso curso de aprofundamento da fé, como celebrar as festas marianas com renovada devoção, com renovado ardor, ainda meditando sobre o dogma da maternidade divina da Virgem Maria. Não é? Como nós anunciamos no início do nosso curso, nós vamos trabalhar os 4 dogmas: maternidade divina da Virgem Maria, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Nossa Senhora, e vamos fazê-lo ao longo destas semanas, sempre trabalhando primeiro os fundamentos bíblicos, depois os fundamentos teológicos e depois a manifestação do dogma na Sagrada Liturgia. Bom, 2 semanas atrás, nós meditamos os fundamentos bíblicos, não é? Do dogma da maternidade divina de Maria, e vimos como na Sagrada Escritura, nos textos paulinos, lucano, mateano, nós encontramos o fundamento bíblico da maternidade divina da Virgem Maria. Na semana passada, vimos esse dogma construído nas disputas teológicas do século IV e V, que eram disputas cristológicas, e reafirmamos algo que a gente já tinha colocado. Na reflexão sobre o mistério da Virgem Maria, é a pessoa de Jesus que está sempre em referência. É sempre o mistério de Jesus Cristo que está em referência. Hoje, nós vamos ver como é que a liturgia da Igreja assume este mistério da maternidade divina da Virgem Maria. Antes de fazer isso, porém, eu quero refletir com vocês um pouco sobre um fundamento para essa questão da dogmática manifestada na liturgia. Para isso, a gente precisa fazer uma reflexão um pouco anterior. Vocês estão vendo minha tela aí? Uma expressão lex orandi, lex credendi? Conseguem ver? Sim. Ok. Eu estou vendo. Pronto, ótimo. Sim. Veja. Este é o princípio a partir do qual nós vamos refletir. Então, antes de a gente falar propriamente da maternidade divina na liturgia, eu queria conversar um pouco com vocês sobre este princípio teológico. Lex orandi, lex credendi. Isto é, a lei da oração, lex orandi, é a lei da fé, a lei da crença, lex credendi. Isto é um princípio básico da teologia litúrgica. Isto é, a maneira como nós rezamos, lex orandi, reflete aquilo que cremos, lex credendi. Poderíamos dizer isso de outra forma. Poderíamos dizer assim, olha, se rezamos na própria um tempo, passaremos a crer inapropriadamente. Bom, a gente está com um problemazinho de conexão. Vamos esperar um pouco.
É mesmo? Bom, desculpem, a minha internet oscilou aqui, mas bom, vamos voltar. Então, eu falava com vocês sobre lex credendi, lex orandi, a lei da crença, a lei da oração, é a lei da fé. Isto significa, e é muito importante termos isso em conta, que a forma como rezamos precisa exprimir a fé que praticamos. A nossa fé é exprimida na oração, a oração é expressão da nossa fé. Por isso, tudo aquilo que cremos se manifesta na oração. É importante a gente ter essa percepção, gente, porque às vezes nós encontramos em meios católicos de pessoas até muito bem intencionadas, pessoas de fé, né, questionando algumas coisas assim, né? Por que a igreja não muda isso ou aquilo na liturgia? Porque a forma da oração expressa a forma da fé. Se mudamos a maneira como rezamos, alteramos aquilo que cremos. Isso será importante para a gente refletir, porque a igreja, toda vez que precisa manifestar com clareza uma verdade de fé, sabe o que ela faz? Coloca essa verdade de fé na liturgia. Porque ao colocar na liturgia, ela nos obriga a meditarmos aquela verdade de fé toda vez que aquela celebração litúrgica volta no ciclo do ano. É uma maneira pedagógica com que a igreja nos ensina a crer. A igreja, nossa mãe, ela pedagogicamente nos ensina a crer. Se não, vejamos algumas coisas. A Páscoa é o centro da nossa vida. A Páscoa é o centro da nossa fé. Porque a Páscoa é o centro da nossa fé, nós anualmente celebramos a Páscoa com toda alegria. Por que a gente precisa celebrar a Páscoa todos os anos? Veja, isso não altera nada para Deus. A gente precisa ter clareza de que o nosso culto não altera nada para Deus. Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa que nós estejamos na igreja, assistamos missa, comunguemos, rezemos. Deus não precisa. Por que é que nós precisamos celebrar a Páscoa anualmente? Para nos lembrar da centralidade do mistério da ressurreição de Cristo. E porque o mistério da ressurreição de Cristo é central para a nossa fé, nós não celebramos só uma vez por ano, nós celebramos a cada semana, porque cada domingo é Páscoa. Os antigos cristãos chamavam o domingo de Páscoa semanal, a Páscoa da semana. A palavra domingo vem da expressão latina Domini Dies, dia do Senhor. Domini Dies, Dominicus, domingo em português. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo celebramos
o fundamento da nossa fé. Por que a igreja faz isso na liturgia? Ela faz isso na liturgia para ir nos incutindo a compreensão da centralidade da Páscoa na vida cristã. Então, veja, toda vez que a igreja precisa ensinar algo aos fiéis, ela faz o quê? Insere isso na liturgia para que nós, pela celebração, aprendamos. Lembra? Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Ora, agora é preciso ter cuidado com uma coisa. Lembrarmos-nos que a liturgia, apesar de ter este cunho pedagógico, didático, ela não existe para nós. Ela existe para Deus. Isto é, a liturgia é a nossa ação pública de culto a Deus. O vértice, o foco da liturgia é Deus e não nós. Às vezes a gente encontra algumas coisas interessantes. As pessoas dizem assim, gente, precisamos fazer a liturgia ser mais atraente. Como se a liturgia existisse para nós. A gente precisa que a liturgia seja mais festiva, ou mais alegre, ou mais jovial, ou seja lá o que for. Há um equívoco aí de achar que a liturgia é para a comunidade. Ou achar que a liturgia é para o celebrante. O celebrante, o padre, o diácono, o bispo, aquele que preside a liturgia, ele é o servo da liturgia. Ele está ali para servir a comunidade. Lembre-se, na igreja, o poder é serviço. Todo poder é serviço. Jesus Cristo nos diz no Evangelho, os grandes deste mundo oprimem. Entre vós, não seja assim. Quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que serve. A própria palavra ministro, nós usamos essa palavra, né? O ministro do Evangelho, o ministro sagrado, os ministérios na igreja. Ministério em latim é serviço. Os próprios ministros são, e necessariamente o são, servidores da liturgia. Então, na liturgia, a liturgia não está centrada na pessoa do ministro, seja ele o Papa, nem está centrada nas pessoas da Assembleia, mas todos reunidos prestamos culto a Deus. Deus é o vértice, Deus é o ponto de inflexão da liturgia. Portanto, quando nós pensamos nossas liturgias, devemos pensar: nossas liturgias estão adequadas ao culto de Deus? E não, nossas liturgias estão adequadas ao nosso gosto. Bom, pensando nisso, lembrando que a liturgia tem Deus como vértice e não a comunidade, vamos lembrar também daquilo que eu comecei falando, que é o aspecto didático da liturgia. Antes de falar da celebração da maternidade divina, deixe-me avançar para falar de uma outra coisinha em relação à liturgia. Estão vendo aí a tela, falando solenidade, festa e memória? Conseguem ver? Sim. Pronto. Vejam.
Na organização do calendário litúrgico, olha, existe um calendário litúrgico, como existe o calendário civil, como existe o calendário escolar, existe um calendário litúrgico. Esse calendário litúrgico organiza a vida da igreja. As celebrações da igreja neste calendário são organizadas nestas 3 categorias: solenidade, festa e memória. Neste nível de importância, a solenidade é maior que a festa é maior que a memória. Então, quando nós dizemos assim, hoje é dia de São Jerônimo, né? Diz assim, hoje é dia de São Jerônimo. Outras pessoas dizem, hoje é festa de São Jerônimo. Estas são expressões populares. Do ponto de vista litúrgico, nós diríamos que hoje é memória de São Jerônimo. Porque São Jerônimo, no calendário geral da igreja, é celebrado como memória. Ontem foi dia de que santos? 29 de setembro. Quem celebramos ontem? Anjos, arcanjos. Isso, São Miguel, Rafael e Gabriel. Aí nós dizemos, ontem foi o dia de São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Hoje é o dia de São Jerônimo. Só que ontem foi festa de São Miguel e hoje é memória de São Jerônimo. Qual é a diferença? A maneira de celebrar na liturgia é um pouco diferente. A memória tem uma celebração mais simples, a festa, uma celebração maior, e a solenidade tem a plena celebração da igreja, certo? Então, quando nós estamos falando das festas dos santos na igreja, lembrem-se disso. Estamos falando de memórias, festas e solenidades. Ok? Bom, vamos lá. Se a celebração na igreja é solenidade, memória e festa, as festas de Nossa Senhora também se encaixam nestas categorias. Por exemplo, nós vamos falar de solenidade de Nossa Senhora Aparecida, solenidade da Imaculada Conceição, mais festa de Nossa Senhora do Carmo. Porque no nível de celebração da igreja, Nossa Senhora do Carmo é celebrada como festa, enquanto a Imaculada Conceição é celebrada como solenidade. E falaremos, por exemplo, de memória de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes é celebrada como memória. Isto é como poderíamos dizer, uma organização dos níveis de celebração. Claro que isto pode variar de diocese para diocese ou de paróquia para paróquia. Por exemplo, na nossa paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Estiepe, Nossa Senhora de Lourdes é celebrada como memória. Mas aqui em Salvador, no Garcia, nós temos uma paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Lá, na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, a celebração de Nossa Senhora de Lourdes, a 11 de fevereiro, é uma solenidade, porque é a festa da padroeira da paróquia, certo? Então, esse calendário geral é adaptado para as dioceses e para as paróquias. Com o tempo, a gente vai aprendendo quais são os santos que são celebrados como memória, quais são os santos que são celebrados como festa, quais são os santos que são celebrados como solenidades. Ok? Bom,
Depois disso, vamos então passar ao que nos interessa mesmo e pensar na maternidade divina de Nossa Senhora. Manuel, Oi, eu posso tirar uma dúvida diga, pode falar, claro. em relação à solenidade? Sim, Então, em relação aqui ao padroeiro da cidade de Salvador, sim. o padroeiro é São Francisco Xavier. São Francisco. E Senhor do Bonfim, que é o patrono, né? Não, Senhor do Bonfim, oficialmente, não é padroeiro nem da Bahia, nem de Salvador. Oficialmente não é nada. No calendário da igreja, Senhor do Bonfim é uma devoção do povo baiano. Uma grande devoção do povo baiano. Mas, oficialmente, o padroeiro da cidade do Salvador é São Francisco Xavier, 3 de dezembro, se não estou enganado. E o padroeiro do estado da Bahia é Nossa Senhora da Conceição da Praia. Então, Nossa Senhora da Conceição da Praia é padroeira do estado da Bahia e São Francisco Xavier, padroeiro da cidade do Salvador. Oficialmente, no calendário da igreja, Senhor do Bonfim não é titular nem patrono nem da cidade nem do estado. Então, Cortou, eu não entendi. a festa do Senhor. Então, a festa do Senhor do Bonfim não é solenidade. Não é nem solenidade nem festa. É uma devoção do povo baiano. Mas ela não está no calendário litúrgico da igreja. Porque a gente tem que separar o que é o calendário litúrgico de um calendário devocional. O calendário devocional é livre. Certo? O calendário devocional é livre. Mas o calendário litúrgico é regulado pela igreja. Por exemplo, toda terça-feira, em muitas igrejas na Bahia, inclusive lá na paróquia do Chiepe, se celebra uma missa em honra de Santo Antônio. Terça-feira, em muitas igrejas na Bahia, se celebra em ação de graças a Santo Antônio. Toda terça-feira é memória de Santo Antônio? Não. Aí, no calendário litúrgico só existe uma memória de Santo Antônio, a 13 de junho. Agora, a devoção do povo celebra Santo Antônio toda terça-feira. Aí nós estamos falando de um calendário devocional e não de propriamente um calendário litúrgico. Veja bem, na próxima terça-feira, quando você for à missa, o padre estará celebrando em ação de graças a Santo Antônio, mas o rito da missa será o daquela terça-feira. Não será o rito da missa de Santo Antônio. Por quê? Porque isso é uma devoção, não é uma celebração litúrgica, não é uma marcação do calendário litúrgico. Certo? Bom, mais dúvidas? Podem perguntar, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Quando é que nós celebramos? Pois não. Diga, Isaac. No caso, a festa do Senhor do Bonfim, como ele é titular da Basílica, na Basílica é uma solenidade. Assim? Lá na Basílica é uma solenidade, exatamente. Só lá. No Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, dia 16 é uma solenidade. Nas outras igrejas é festa. Isso, porque aí, no caso do Carmelo, é porque as ordens religiosas podem ter calendário próprio. Então, a Ordem do Carmo tem seu calendário próprio e pode celebrar santos que nós não celebramos no calendário geral ou celebrar santos com categoria diferente de festa. Por exemplo, Nossa Senhora do Carmo, no mundo inteiro, é memória. No Brasil,
a pedido dos bispos do Brasil, por causa da grande devoção a Nossa Senhora do Carmo, a Santa Sé concedeu que no Brasil Nossa Senhora do Carmo fosse celebrada como festa. Mas na Ordem do Carmo, entre os carmelitas, é celebrada como solenidade, porque Nossa Senhora do Carmo é a padroeira da Ordem do Carmo. Na minha ordem, a Ordem de São Bento é celebrado a 11 de julho, como memória em toda a igreja. Em minha ordem, dia 11 de julho é solenidade de nosso pai São Bento. E dia 21 de março, nós temos uma outra festa para São Bento, que a igreja não celebra, somente a Ordem de São Bento. Então, na Ordem de São Bento, nós temos uma festa para São Bento no dia 21 de março e uma solenidade de São Bento no dia 11 de julho, no calendário particular da Ordem de São Bento. Em todas as outras igrejas, dia 21 de março não se celebra São Bento e dia 11 de julho celebra apenas como memória. Certo? Então, nós temos o calendário romano geral, que serve para toda a igreja, e aí nós temos os calendários das ordens religiosas, os calendários das dioceses e os calendários das paróquias, caso haja necessidade de fazer modificação. Por exemplo, a padroeira da paróquia de Nossa Senhora da Esperança é Nossa Senhora da Esperança, que é celebrada a 15 de agosto, que já é solenidade da Assunção da Virgem Maria. Portanto, não se precisou fazer mudança no calendário. Mas a paróquia vizinha de Santa Rosa de Lima é padroeira da América Latina e é celebrada em toda a igreja como memória, na América Latina como festa. Mas na paróquia de Santa Rosa de Lima é uma solenidade, porque é a padroeira daquela paróquia. Certo? Bom. Vamos lá. Quando é que nós celebramos a maternidade divina da Virgem Maria? Nós celebramos a maternidade divina da Virgem Maria na liturgia em duas ocasiões, em dois momentos do ano. A 1º de janeiro e a 5 de agosto. 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 5 de agosto, dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Vamos entender um pouco o que é isso. Primeiro, lembra daquela diferença de graus? 1º de janeiro é uma solenidade. Já 5 de agosto é uma memória. O que é que nós celebramos no dia 5 de agosto? No dia 5 de agosto, nós celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Ora, o que é isso? A dedicação de uma basílica? Quando você visitar Roma, você vai conhecer as 4 chamadas basílicas patriarcais de Roma, as 4 grandes basílicas romanas, as igrejas de Roma, as 4 igrejas principais de Roma, que são, na ordem de importância, qual a mais importante? Quem se lembra, quem sabe? As 4 basílicas patriarcais de Roma. São Pedro, Latrão,
São Paulo e Santa Maria Maior. e Santa Maria Maior. São as 4. Qual delas a mais importante? São Pedro, né? São Pedro. Não. São João de Latrão. São João de Latrão, que é a Catedral de Roma. A Catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro. A Catedral de Roma é São João de Latrão, que é uma igreja que tem 3 nomes. Ela se chama Basílica do Santíssimo Salvador. Ela é primeiro dedicada ao Santíssimo Salvador. Depois foi dedicada a São João Batista e a São João Evangelista. Por isso ela é chamada de São João de Latrão. Latrão era o Palácio Lateranense, que é o palácio que fica ao lado da Basílica. A Catedral de Roma é São João de Latrão. Né? Se a gente quiser, qual é a Catedral do Papa? A Basílica de São João de Latrão. Aí tem problemas históricos. O Papa vivia no Palácio de Latrão e não no Palácio Vaticano. É depois da queda dos Estados Pontifícios que os papas passam a viver no Palácio do Vaticano, ao lado da Basílica de São Pedro. Depois é a Basílica de Santa Maria Maior, que é a primeira igreja no Ocidente dedicada à Virgem Maria. E depois, as 2 basílicas dos príncipes dos apóstolos. A Basílica Vaticana, sobre o túmulo de São Pedro, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, sobre o túmulo de São Paulo. Ora, em 431, a gente estudou isso na semana passada, o Concílio de Éfeso consagrou dogmaticamente Maria, Mãe de Deus. No Concílio de Éfeso, essa expressão, Theotokos em grego, ou Mater Dei, Dei Genitrix em latim, Mãe de Deus, foi consagrada dogmaticamente. Depois disso, o Papa Libério, em Roma, mandou construir a Basílica de Santa Maria, chamada Santa Maria Maior, em Roma. Essa basílica foi dedicada. Dedicação é uma cerimônia que se celebra na igreja para consagrar o templo a Deus. A dedicação de uma igreja é celebrada todos os anos como um aniversário. Como nós celebramos o aniversário de nascimento, nós celebramos o aniversário da igreja, o aniversário da dedicação da igreja. E todos os anos nós celebramos, na igreja inteira, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Por quê? Porque esta basílica marca o dogma da maternidade divina de Maria. Esta festa de 5 de agosto também tem outro nome. Alguém sabe? Alguém se lembra? Uma invocação a Nossa Senhora muito conhecida. 5 de agosto. Quem se lembra? Nossa Senhora das Neves. E isso tem uma explicação em uma lenda em Roma de que o Papa Libério teria sonhado com Nossa Senhora apontando para ele onde queria a basílica, fazendo nevar em agosto no local onde seria a basílica. Ora, quem conhece a Europa sabe que agosto é um calor infernal em Roma. Agosto é o auge do verão no hemisfério norte. Então, nevar em agosto é um milagre. Por causa disso,
surgiu essa devoção a Nossa Senhora das Neves, celebrada no dia 5 de agosto, que é a festa da maternidade, da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. A Basílica de Santa Maria Maior é um marco da crença da Igreja na maternidade divina de Maria. Certo? Até aqui, perguntas, dúvidas? Tudo certinho? Então, vamos lá. Qual a outra festa, o outro dia que a Igreja celebra o dogma da maternidade divina de Maria? A 1º de janeiro, com a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Aí nós precisamos refletir um pouco. Todo o ciclo do Natal celebra, de alguma forma, o mistério do nascimento de Jesus e da maternidade divina de Maria. Então, nós podemos dizer, de certa forma, que todo o ciclo de Advento Natal é uma celebração deste mistério da maternidade divina de Maria. Mas a Igreja quis, na 8ª do Natal, 8 dias depois do Natal, 8 dias depois de ter celebrado o nascimento de Jesus, celebrar a condição de Maria de mãe de Deus. É o que celebramos com a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, em 1º de janeiro. Aí é preciso observar uma coisa. Primeiro é a ideia de oitava. O que é isso, oitava? O número 8, na liturgia, ele aparece com primeiro um sentido de completude. A semana tem quantos dias? Tem 7. Então, o que é o 8º dia? Veja, o 8º dia não existe. Porque o 8º dia é o primeiro dia da semana seguinte. Por que a Igreja fala de oitava? O que é que se quer dizer quando se fala de oitava? O 8º dia. O 8º dia aponta para o dia eterno, para o dia que não tem fim. O 8º dia é o dia que não tem ocaso. O 8º dia é o dia em que Deus intervém na história e já não há mais tempo, porque o tempo é uma contingência deste mundo. Deus está para além do tempo. Vamos lembrar o que o Salmo nos diz. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então, quando a Igreja estabelece que algumas celebrações litúrgicas sejam celebradas por 8 dias, ela está nos dizendo o seguinte: lembre-se que o tempo, estamos no tempo, mas estamos olhando para além do tempo. Estamos no tempo, mas contemplamos realidades que estão acima e além do tempo. Atualmente, a Igreja só celebra 2 festas com oitavas. Quais são elas? Quem se lembra? As 2 únicas festas da Igreja que tem oitava hoje, no calendário atual. A Páscoa e o Natal. A Páscoa e o Natal, exatamente. Os mistérios centrais da nossa fé. O Natal, que é a kenosis de Jesus Cristo, o seu rebaixamento, Deus que se faz homem, e a Páscoa, que é o
cume da vida de Jesus Cristo, isto é, que é aquilo para o qual ele veio. A liturgia tem algo muito... Antigamente tinha... Diga, Tito. Antigamente tinha as oitavas de Pentecoste, né? Havia muitas oitavas antes da reforma litúrgica de 1969. A reforma litúrgica pós-conciliar. Havia muitas. Corpus Christi tinha oitava, Nossa Senhora da Conceição tinha oitava. Mas, depois da reforma, só se ficou com Natal e Páscoa. Uma característica que eu acho muito bonita da oitava é que a oitava é uma celebração de um mesmo dia. Quando a gente celebra a liturgia, talvez no futuro a gente faça um curso sobre a liturgia das horas. A liturgia das horas, o ofício divino, é a oração oficial da igreja. Durante os 8 dias da oitava, você celebra o mesmo ofício do dia da festa. É como se você vivesse o dia de Natal e o dia de Páscoa na liturgia, se repetindo por 8 dias. Isto para nos lembrar de que aquele mistério é tão grande que ele não cabe num único dia de nossa existência. Agora, por que é que a igreja coloca a festa da a festa da maternidade divina de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, na oitava do Natal, para nos lembrar que o mistério da maternidade divina de Maria está intimamente ligado ao mistério do Natal de Jesus, que os mistérios de Maria são reflexo do mistério de Jesus. É como se o que a igreja está fazendo é como se no final do dia de Natal nós lembrássemos que este menino que nasceu tem uma mãe e esta mãe é Maria. Só que este dia de Natal é um dia que dura 8 dias. Entende? A oitava, liturgicamente, é a celebração do dia de Natal ou do dia da Páscoa que perdura por 8 dias. Além disso, a igreja, ao colocar a festa da maternidade divina de Maria na oitava do Natal, ela ecoa um costume da igreja oriental. No Oriente, nas igrejas orientais, tanto as igrejas católicas do Oriente quanto as igrejas separadas do Oriente, há o costume de celebrar no dia seguinte a uma festa um outro santo que está intimamente ligado a essa festa. Deixa eu tentar me explicar. Por exemplo, celebramos 8 de dezembro, celebramos 25 de março, a Anunciação de Nosso Senhor, não é? A festa da Anunciação. Mas no dia 25 de março, a festa da Anunciação está centrada no mistério de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Quem é que fica faltando? Quem é que fica esquecido no dia 25 de março? Quem é que participa desse mistério, mas acaba esquecido por causa da grandeza de Jesus e de Maria? São Léo,
Ou o anjo é. O anjo São Gabriel. Aí a igreja oriental faz o seguinte, no dia seguinte, faz uma festa de São Gabriel. Entende? Ou, um outro exemplo, nós celebramos 8 de dezembro, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Né? Estamos ali envoltos nesse mistério de Maria e concebida sem pecado. Mas tem 2 santos que estão diretamente ligados a esse mistério e que ficam esquecidos. Quem são eles? A gente não se lembra deles no dia 8 de dezembro, mas estão envolvidos nesse mistério. São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria. Ela foi concebida sem pecado no seio de Santa Ana. Aí a Igreja Oriental faz o quê? No dia seguinte, celebra esses 2 santos. E essa é uma lógica da Igreja Oriental, certo? Apesar deles não terem a festa da Imaculada Conceição no Oriente. Quando estivermos falando da Imaculada Conceição, vamos falar disso. É seguindo esta lógica que a Igreja celebra 8 dias depois do Natal a maternidade divina de Maria. Na lógica da liturgia, é como se estivéssemos celebrando, no final do dia de Natal, Maria, Mãe de Deus. Atenção quanto ao dia 1º de janeiro. O que eu vou dizer aqui pode pegar algumas pessoas de calça curta. 1º de janeiro é dia santo de guarda. Alguns dias do ano são definidos pela Igreja como dias santos de guarda. E 1º de janeiro é um desses. São chamados dias de preceito. Dia em que todo católico é obrigado a participar da Sagrada Liturgia, sob pena de pecado. Infelizmente, muitos de nós nos esquecemos disso, ficamos envolvidos nas festas de Réveillon e esquecemos da obrigação da liturgia no dia 1º de janeiro. E atenção, não é porque é o 1º dia do ano, não é porque tem que começar o ano rezando. Não é nada disso. É porque a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, é festa de preceito. É dia santo de guarda. Neste dia, todo católico é obrigado pelo direito a participar da liturgia, salvo se estiver impedido, porque a lei canônica não obriga os impedidos. O que é isso? Se você tem um impedimento, você está automaticamente dispensado. Você não precisa nem se preocupar. Por exemplo, domingo, nós temos a obrigação da liturgia. Todo domingo temos a obrigação de ir à missa. Faltar à missa dominical, sem motivo, é pecado. Aí você diz assim, mas eu estou doente. O que é que eu faço? Você não faz nada. Se você está doente e está impedido de ir à igreja, você está automaticamente dispensado, porque a lei canônica não obriga o impossível. A lei canônica ela não obriga aqueles que estão ipso facto impedidos.
Imagina, por exemplo, você está viajando a trabalho e no domingo você está num local onde não há missa. Mas você não planejou estar num lugar que não há missa. Você foi levado a estar num lugar que não há missa pela contingência do seu trabalho. Não há pecado. Agora, eu acordo de manhã no domingo e digo: hoje eu estou cansado, hoje eu não vou à missa. Aí eu peco, porque eu sei da minha obrigação e escolho não cumpri-la. A mesma coisa vale para os dias santos de guarda. Então, é preciso ter essa consciência. Mas isso deveria, inclusive, ser muito mais divulgado, com mais afinco também, né? É verdade. Nós não ouvimos isso com frequência para que possa até incutir essa obrigação canônica que a gente deveria ter. É verdade. Uma das coisas... Pois não, diga, Ana. Diga. E no caso assim, desse pecado do domingo, se a gente participa da missa do sábado à noite, que é a mesma liturgia, é como se... Repara. Aí tem duas coisas para você pensar, Ana. Veja, primeiro, as solenidades começam nas vésperas do dia anterior. Isso é uma tradição da igreja. Uma das diferenças entre festa e solenidade é essa. É que a solenidade começa na véspera do dia anterior. Todo domingo é solenidade do Senhor. Por isso ele começa nas vésperas do sábado. Depois da reforma litúrgica de 1969, a igreja autorizou que os padres celebrem a partir das vésperas do domingo, já a missa do domingo. O que é as vésperas do domingo? É a tarde do sábado. Isso tem uma tradição no judaísmo. Os judeus não contavam... Entenda o seguinte, antigamente você não tinha relógio digital ou relógio analógico de corda. Então, eles contavam o tempo como? Pela luz. Os judeus, eles contavam o dia de pôr do sol a pôr do sol. Repara, nós contamos o dia de meia-noite a meia-noite, certo? Os judeus contavam o dia de pôr do sol a pôr do sol. Então, na contagem judaica, do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo, é domingo. É por isso que na liturgia a gente considera que a missa do sábado à noite, à tardinha, já é a missa do domingo. Percebe? Então, quem celebrou a Eucaristia no sábado já cumpriu o preceito dominical. Compreende isso? Isso tem muito do cheiro da criação, né? Que é tarde e noite do primeiro dia. Porque esta é a forma hebraica de contar o tempo. Entende? Os judeus contavam o tempo dessa forma. Por isso é que na narrativa do Gênesis, a narrativa do Gênesis não é manhã e tarde, é tarde e manhã. Na verdade, aquele tarde é pôr do sol. Entende? Tarde e manhã. E manhã equivale ao dia. É isso que explica os 3 dias da ressurreição de Jesus. Muita gente fica se perguntando como é que eram 3 dias? Como é que deu 3 dias?
na cabeça da gente, a gente quer contar 3 dias como a gente conta. Como é que a gente conta? De meia-noite a meia-noite. Não é isso? Como é que os judeus contam? De pôr do sol a pôr do sol. Então, vamos contar os 3 dias de Jesus na Páscoa? Jesus morre quando? Sexta-feira. Sexta-feira antes do pôr do sol, no meio da tarde, correto? Então, ele morre no primeiro dia. Vem o pôr do sol. Pôr do sol de sexta a pôr do sol de sábado, segundo dia. Quando o sol se põe no sábado, começa o quê para o judeu? Começa o domingo. Começa o terceiro dia. Então, os 3 dias de Jesus só funcionam se você contar como os judeus. Entende? Se você contar como nós, não dá 3 dias. Porque você conta de meia-noite a meia-noite. Os adventistas na sexta-feira já contam como sábado. Porque os adventistas, eles continuam utilizando o sistema judaico de observação do dia de descanso, né? Do dia santificado. Bom, gente, então, para resumir, nós celebramos a maternidade divina de Maria 2 vezes por ano. Celebramos no dia 5 de agosto, que é a festa da dedicação de Santa Maria Maior, porque esta igreja foi construída em Roma no século V, justamente para comemorar o dogma da maternidade divina de Maria. O Papa manda construir em Roma, o Papa Libério. Por isso que a Basílica de Santa Maria Maior é também chamada de Basílica Liberiana, por causa do Papa Libério, que é quem mandou construir. O Papa manda construir essa basílica em Roma no século V, justamente para celebrar o dogma da maternidade divina de Maria, definido no Concílio de Éfeso em 431. E celebramos a maternidade divina de Maria no dia 1º de janeiro, 8ª da Páscoa. Lembrando que o mistério do nascimento de Jesus leva-nos ao mistério de Maria, Mãe de Deus. E celebramos a maternidade divina de Maria todas as vezes que rezamos o terço e rezamos a oração da Ave Maria, cuja segunda parte é uma composição da igreja para celebrar a maternidade divina de Maria. Como é a segunda parte? Santa Maria, Mãe de Deus. Essa segunda parte da oração foi composta pela igreja. Veja, a primeira parte é bíblica. A primeira parte é uma junção da saudação do anjo e da saudação de Isabel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isto é a saudação do anjo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Esta é a saudação de Isabel à Virgem Maria. São 2 textos do Evangelho de Lucas. É a primeira parte da Ave Maria. A segunda parte da Ave Maria é uma saudação da igreja ao dogma da maternidade divina de Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Esta segunda parte da oração nos lembra também 2 outras verdades da fé que, porém, não são dogmas. A igreja nunca definiu como dogma de fé. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, pecadores, nos lembra a maternidade de Maria para com a igreja, Maria, mãe dos homens, Maria, mãe da igreja, e a condição de Maria de nossa intercessora diante de Deus. Ou como alguns teólogos dizem, corredentora ou mediadora de todas as graças. Essa condição de Maria, de mediadora de todas as graças, é algo desenvolvido no campo da teologia católica, mas não definido como dogma. Não é dogma de fé. A igreja nunca definiu como dogma. E também a condição de Maria de mãe nossa, que nós encontramos claramente seu fundamento no Evangelho de João, quando aos pés da cruz, Jesus disse para Maria, mulher, eis teu filho, e aponta para o discípulo amado e diz, eis tua mãe. E o evangelista continua dizendo, e neste momento ele levou Maria para a sua casa. O texto grego não diz para a sua casa. O texto grego diz, levou-a para seu espaço íntimo, para seu espaço vital. Isto é, levou-a para o interior de sua vida. Aí é muito mais do que casa física. Levou-a consigo, levou-a para junto de si. A igreja vê nisso Jesus que nos entregou Maria como mãe. Esta é a fé da igreja, mas nunca foi definida dogmaticamente como a maternidade divina de Maria. Mas são verdades de fé que estão contidas na oração, na segunda parte da oração da Ave Maria. Quando rezamos, portanto, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estamos repetindo a saudação do anjo e a saudação de Isabel, a Virgem. Quando rezamos a segunda parte, estamos rememorando que Maria é mãe de Deus, que Maria é nossa mãe e que Maria intercede por nós junto de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós. Roga por nós porque é nossa mãe. Roga por nós porque é nossa mediadora diante de seu Filho Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, perguntas? Perguntas? Não? Bom, se não temos perguntas, queria agradecer a todos pela presença, dar graças a Deus por mais esta noite juntos, e queria lembrar que na próxima quarta-feira nós começaremos com o dogma da virgindade perpétua de Maria. Vamos mudar de tópico e vamos começar a refletir sobre Maria, que é virgem antes, durante e depois do parto. Ou, como dizemos na oração, a sempre Virgem Maria. Quando dizemos isso, a sempre Virgem Maria, estamos sinalizando esta verdade de fé. Maria, que é virgem antes, durante e depois do parto. Vamos dar graças a Deus por esta noite e encerrar com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, gente. Até a próxima semana. Boa noite a todos.